E como é bom começar o dia, começar essa quinta-feira falando de uma vitória, mas não só isso. A primeira boa atuação do Fluminense em 2025. Justamente num clássico contra o Vasco, com gol de Germancano, sempre em cima deles. 95 gols, muito perto de marcar o 100º gol com a camisa do Fluminense. E a cada gol de Germancano, a esperança de ver de novo o nosso camisa 14 no seu melhor nível aumenta cada vez mais. Para o desespero dos vascaínos, não tem jeito. Ele vai lá e crava. E ontem não foi diferente. Aliás, no pré-jogo no canal do Lessa, o título da thumb foi justamente um pedido para Mano Menezes surpreender nesta escalação. E de fato, ele surpreendeu. Pelo menos porque a gente tinha algumas informações foram publicadas no dia anterior, dando conta de que Riquelme seria banco e não titular. E isso não tinha o menor cabimento. Nos últimos dias, criticamos, reclamamos, e com toda razão, porque não fazia sentido algum melhor jogador do Fluminense até então, ao lado de John Ares, que estreou um pouco depois, começar no banco de reservas. Futebol, gente, talento, foi o que eu falei ontem no pós-jogo do Jornada. Talento é inegociável. O talento, quando ele é puro, quando ele está na essência, ele se sobressai em cima do físico, em cima do emocional. Não tem jeito. Você não tem que resistir ao talento. Pelo contrário, você tem que acreditar nele. Por mais que, às vezes, alguns cenários pareçam desafiadores. E é claro que há de se ter sempre o cuidado, e eu tenho certeza que um técnico como o Mano, ele tem esse cuidado de saber quando deve forçar ou não um jovem, mas no caso do Riquelme era muito, sabe, a diferença é muito grande. E não tem como segurar um garoto desse. Tem que deixar. E ontem ele mostrou mais uma vez, e olha que não foi a melhor atuação do Riquelme, porque nem precisou. Porque ontem o Fluminense voltou a jogar, ou na verdade, pela primeira vez esse ano, jogou um pouco de futebol. E você tira a responsabilidade de um garoto desse, que é muito pior. Você escala quem tá jogando, quem tá abaixo, e aí entra o moleque no segundo tempo tendo que decidir. Foi o que eu falei. Ontem ele não tinha essa responsabilidade. Ontem ele tinha ao lado dele um John Arias infernal, que simplesmente amarelou o meio de campo do Vasco inteiro. Que estraçalhou o Vasco, dominou o setor. É impressionante o que é esse jogador. Aliás, muito obrigado, porque é uma intervenção divina a renovação de John Arias permanecendo no Fluminense. Não tem como você ir para o mercado, contratar. Não vai ter dinheiro para contratar um jogador que entrega o que John Arias entrega. E outra coisa que eu vinha falando insistentemente, sem Paulo Henrique Ganso, não há ninguém melhor que possa fazer essa função que o Arias. Principalmente quando você tem um moleque desse voando para atuar no lugar dele no lado direito. Mano Menezes fez o que parecia óbvio até, ao meu olhar pelo menos, no olhar de muita gente. Fez talvez o mais simples. E às vezes fazer o simples no futebol, porque depende da observação de quem está vendo, ou de quem, no caso dele, de quem está escalando. Mas tem coisas que são muito evidentes. E o futebol, eu acho que ele é maravilhoso justamente porque às vezes ele consegue ser complexo e simples ao mesmo tempo. Ontem a gente viu uma boa atuação. Foi uma atuação perfeita? Não, porque o Fluminense ainda cometeu erros. Ainda tem falhas bem gritantes. A gente vai falar disso depois, porque o mais importante é, na minha visão hoje, enaltecer os pontos positivos de recuperação da equipe. Não foi uma atuação perfeita, mas a vitória ela era muito necessária pela situação ridícula na tabela, por tudo que o Fluminense não vinha fazendo no campeonato até aqui, mas além dos 3 pontos, além do resultado positivo, da virada, o que agrada, pelo menos me agrada muito, eu tenho certeza que agrada muito a vocês também, é a postura. Quando o Fluminense realmente, quando esse grupo ele consegue se conectar, ele consegue vibrar, ele demonstra sede de vitória, ele demonstra a insatisfação pela derrota, quando ele não aceita
a derrota, as coisas começam a acontecer. E é isso que a gente cobra muitas vezes. É postura, é dignidade, é honra. É mostrar pro torcedor que, pô, a gente tá aqui, a gente vai lutar até o fim, não vamos parar enquanto a gente não conseguir. E ontem o Fluminense disputou, competiu, brigou pelas bolas. Atrás, apesar dos erros iniciais, mas depois anulou o sistema ofensivo do Vasco. Ah, mas o Vasco jogou mal. Ah, mas o Vasco também é um time muito ruim. Cara, isso é problema deles, é outra situação, mas o Vasco estava na segunda posição na tabela. Tava pontuando. Não sei o que vai ser o Vasco na temporada. Eu tô preocupado com o Fluminense. Ontem o Vasco tem uma jogada que já é manjada de todo mundo, mas continua acontecendo, eles continuam fazendo gols assim. Bola do Piton, cruzamento do Piton na cabeça do Verratti. Ou do Paulo Henrique na direita, ou de um atacante. É assim que o Vasco cria, é assim que o Vasco chega. E ontem, o Fluminense não permitiu isso. Por quê? Em vez de tentar cortar o cruzamento, matava o cruzamento antes que ele ocorresse. E é a melhor forma de você anular essa arma ofensiva. Verratti ontem não viu a cor da bola praticamente. Muitos méritos para Guga, que ontem também teve uma atuação gigante. Quando é jogo decisivo, parece que vira uma chavinha nele. Ó, esse jogo é decisivo, tem que ganhar. O Guga entra e... Ontem foi uma partida defensivamente primorosa e no ataque também conseguiu ajudar. O Piton não estava bem ontem tecnicamente, mas mesmo que tivesse, do jeito que estava o Guga, não ia adiantar muita coisa. E eu citei o Guga aqui e queria citar, pelo menos para vocês, na minha visão, né? Mais 3 jogadores. 2 volantes. Martinelli, tão criticado por grande parte da torcida, ou por boa parte, e Hércules. Martinelli ontem fez uma partida primorosa também, impecável. Impecável, do início ao fim, na defesa, principalmente, né? Porque é um primeiro volante, e ontem se comportou realmente como primeiro volante, e também anulou ali aquele meio de campo do Vasco, junto com o Hércules, que demorou um pouquinho a entrar no jogo, mas quando o Hércules entra no jogo, depois da parada técnica ali do primeiro tempo, o Fluminense aí sim começa a tomar conta de vez da partida. Que jogador é esse? Esse é o Hércules que o Fluminense contratou. Esse é o Hércules que chegou para tomar conta ali da posição, tomar conta do setor. Impressionante, capacidade física, vai na frente, marca e volta, e dá passe, e desarma. Tá em todos os lugares do campo. Bizarro. O que esses dois jogaram ontem foi uma enormidade. Uma enormidade. E o Ares, cara? O Ares já falei aqui, enfim. Ares é Ares. Se sentindo mais à vontade, parece jogando por dentro. Ontem o Fluminense atuando com praticamente os dois, o Hércules sendo o meio, ao lado do Ares, né? Cada um de um lado, com o Martinelli mais plantado. E ele colocou os caras na lona. E poderia ter feito um golaço ainda no final do primeiro tempo. Aquela cavadinha, que eu acho até que ele errou ali. É difícil falar que errou, né? Porque um cara com essa técnica, ele quis fazer um golaço. Poderia só ter dado um tapinha pro lado e feito gol, mas enfim. Ainda bem que não fez falta no final, poderia ter coroado a grande atuação dele com um golaço de cavadinha. Então a gente deve comemorar sim evoluções técnicas, a postura, a organização tática, depois que o Fluminense, depois daquele início complicado, o erro do passe do Thiago Santos, o Fuentes, o Fluminense entregou o gol pro Vasco, foi a única coisa que o Vasco fez no jogo inteiro. O Vasco chutou uma vez no gol. E foi o gol. Vou até colocar na tela para vocês aqui no Flash Score, só para vocês terem noção do domínio. Chutes no gol. Foi esse gol. Foi o gol. Chute do Felipe Coutinho que o Fluminense entregou. Mas a diferença, os números mostram como o Fluminense foi muito superior e merecia ter vencido até por mais. 52% na posse de bola, mas olha só. Chutes no gol. 3 chutes, 7 para fora, ainda teve 6 bloqueados ali. Ao todo, 16 tentativas de gol. Quando você está na zona próxima à área, né? Quando você está ali já rondando a área do adversário e leva algum perigo. O Vasco 6. A única coisa que o Vasco foi melhor, ou teve um número maior, foi justamente nas faltas. O que bateu o Vasco foi brincadeira. E aliás tem isso. Esse Wagner Nascimento no Magalhães, esse horroroso, deveria ter expulsado o Lucas Oliveira do Vasco e outros cartões que ele não deu. Mas ainda bem que o gol do Thiago Silva sai justamente desta falta, que ele não expulsa o Lucas Oliveira, e é o Lucas Oliveira que dá a condição pro Thiago Silva. Foi rápido o destino dessa vez e agiu em favor do Fluminense para consertar mais uma sacanagem da arbitragem neste campeonato carioca. Melhorou um pouquinho nos passes, o aproveitamento, 85% do Fluminense melhorou um pouquinho.
E ainda pode melhorar mais. Eu vou falar disso já. Vou pedir só para, como sempre, tá aqui o link na descrição do FlashScore, que é um aplicativo super completo. Tem uma parceria muito firme, importante com a gente. Então, cara, se você puder baixar no seu celular, se você não tiver, pô, ganhamos um clássico ontem. Baixa o FlashScore no seu celular, isso é muito importante pra gente. Dá essa moral, dá essa chance. Porque quando você quiser consultar a tabela, resultado, placar em tempo real, tem tudo lá, tudo. É o melhor aplicativo. Aliás, para placar em tempo real não tem melhor. Vai lá no FlashScore, tá aqui embaixo o link para você fazer o seu download. Eu vou chamar agora Mano Menezes, que falou ontem após essa vitória do Fluminense importantíssima, o Mano Menezes muito mais aliviado e falou algumas coisas interessantes aqui. Olha, a vibração de uma equipe ela não vem do nada, não vem por decreto. Não adianta eu fazer uma preparação forte, gritar no vestiário, querer que os jogadores estejam motivados, se eles não estão preparados adequadamente para estar assim. Isso, o atleta se prepara no todo, né? Tem a parte física diretamente, mas a parte física ela interfere diretamente na questão mental, porque se você não estiver forte fisicamente, mentalmente você não tem de onde tirar, né? Então, acho que era um caminho que a gente tinha que passar. Eu até entendo vocês aí do lado de fora. Você olha, o torcedor fica preocupado, mas você vê que mesmo aqueles que fizeram um jogo muito acima, depois tiveram dificuldades nos jogos seguintes, né? E hoje a equipe deu uma resposta no todo muito importante para construir essa vitória. E é isso que vai nos levar no campeonato na ambição de atingir uma das 4 vagas. O início foi difícil, porque o término do ano passado foi muito difícil. As pessoas não querem a explicação, porque ela não tem muita graça. Querem um pouquinho de sangue, querem um pouquinho de tumulto, mas a gente não vai cair nessa, não. Já vi muita gente iniciar mal a temporada ganhando. Iniciar mal no sentido de não construir adequadamente o alicerce para sustentar a casa. Quem decidiu que nós íamos acelerar o processo, quem assumiu essa responsabilidade, foi o treinador atual. Que era mais fácil você pedir grandes jogadores, grandes contratações. Provavelmente teríamos que gastar mais um pouquinho, uns 150 milhões por aí, que é o que 3 grandes jogadores valem. E a gente preferiu apostar nos 3 jogadores, abreviando até o processo, né? Não deixando nem eles passar pelo sub-20, porque nós acreditamos muito neles. O fato de nós acreditarmos não quer dizer que já temos que colocar ontem, porque às vezes não dá. Terminado o jogo passado, alguém me perguntou sobre isso. Porque Riquelme, que estava entrando tão bem, ainda não tinha iniciado uma partida, sendo que Isaac, que não estava tão bem, já tinha iniciado 2. Então eu respondi o que respondi em relação a essa pergunta especificamente. Diz que tinha momentos, tinha lugares, tinha posições, né? E o pessoal já achou que não dava para jogar. Achou não, quis levar para dizer que não dava para jogar Riquelme com Arias, né? Tanto dá para jogar que ambos já tinham jogado juntos em outros jogos, hoje iniciaram o jogo. Acho que Arias fez um grande jogo jogando como meio-campista, está se adaptando novamente como meio-campista, porque antes ele estava jogando como um extremo aqui no Fluminense, né? Isso demora um pouquinho, porque são funções diferentes, requer comportamentos diferentes, e Riquelme já fez um grande jogo, vai oscilar porque é menino, porque é assim mesmo, tá na maturação, e a gente nem pode cobrar essa estabilidade ainda, tem que ter o cuidado exatamente para entender que embora eu e uma grande parte do Fluminense os considera fora de série, a gente já viu muito fora de série também ficar pelo caminho. Se o processo não é bem conduzido, se as coisas não são feitas com calma e, acima de tudo, com conhecimento, é o que a gente quer para esse momento, para eles todos. Bom, eu concordo com o Mano quando ele diz que alguns times começam a temporada até vencendo, mas, na verdade, não estão produzindo tanto, não constroem tanto essa fundação, essa base para sustentar a casa no futuro. É verdade, mas a questão é que o Fluminense estava muito abaixo, realmente. Muito abaixo. Não era aceitável o desempenho do Fluminense com todas essas variáveis. E ele sabe disso. Ele sabe disso. É claro que a vitória permite a eles... permite se expressar dessa forma, com um pouco mais de tranquilidade. Mas ele sabe que estava muito abaixo. Ele estava muito abatido contra o Boa Vista porque ele sabe que o time não estava rendendo o que pode render.
por um motivo ou por outro, geralmente são vários motivos. Ele sabe disso. E quando ele responde, ele fala sobre essa última resposta dele, é sobre o Riquelme. Sobre colocar ou não o Riquelme, que ele assume a responsabilidade, fala eu que antecipei esse planejamento, eu que estou confiando nos garotos, que é verdade. Mas também é um planejamento em conjunto ali do Fluminense, mas ele está realmente apostando nesses garotos. E por isso eu disse que eu sei. É um cara como ele sabe o momento. Mas ele estava errando, é a minha opinião. Ele estava errando em deixar o Riquelme no banco. E quando ele fala que as pessoas levaram a discussão pro lado de que Riquelme e Ares não podem jogar juntos, porque alguns... acho que teve uma coluna no GE, comentaristas falando sobre isso. Quem conduz a narrativa para esse lado é o próprio Mano Menezes, que na resposta ao Cauã Tinoco na última entrevista coletiva, o Cauã da nossa equipe do Jornada, ele responde até de uma certa forma com uma leve dose de sarcasmo, ele responde, que ele não tá, quem está jogando ali? Quem joga ali naquele setor? Você sabe por que ele não está jogando. Então ali ele fala, ele não está jogando porque o Ares é o titular do setor. Quando a gente sabe que o Ares, a gente viu a atuação do Ares hoje como meia. E a gente sabe que o Ares pode jogar pelo lado esquerdo também, porque ele já jogou muita bola lá pelo lado esquerdo também. Então nada disso era justificativo. Que ele poderia falar, fisicamente eu acho que isso faz mais sentido, a gente pode até discordar. Mas o argumento mais fraco é falar, porque o Ares joga ali. E ontem a gente viu o que aconteceu, os dois se entendendo bem ali, e a tendência é melhorar cada vez mais. O Ares é um jogador que precisa de um cara inteligente para dialogar com ele, ou de jogadores inteligentes para dialogar. Ontem ele arrastou muitas bolas, e mesmo assim ele consegue fazer... É impressionante. Cara, é um trator físico, técnico absurdo, mas tendo um jogador para dialogar, o jogo dele flui muito mais. O Riquelme pode ser... Sabe, porque o Riquelme não sente pressão, cara. É um negócio inacreditável. Ele parece que está jogando o jogo do Sub-17. Enfim, foi o que eu falei. O talento é negociável. O Fluminense está vivo. A gente está olhando agora para cima. Sábado, tarefa muito difícil. O Flamengo é o melhor time do campeonato para mim. Está começando a temporada já voando. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas a gente sabe que o Fla-Flu também é diferente. Principalmente quando o Fluminense está supostamente num momento inferior. Então é um jogo de cada vez, um passo de cada vez, mas sem dúvida alguma essa vitória dá ao Mano Menezes um respiro muito maior, uma tranquilidade muito maior, para que ele possa agora, a partir de agora, fazer do Fluminense ser um time equilibrado, né, forte defensivamente como normalmente já é, mas também agressivo. Uma coisa que eu ia falar, que ainda falta, né? A gente viu erros técnicos sendo cometidos, o gol do Vasco é fruto de erros assim, e o Fluminense ainda com muita dificuldade para matar o jogo, porque tecnicamente peca. Né, na hora da tomada de decisão, do penúltimo, do último passe e da finalização, ainda há muitos erros técnicos, né, e às vezes erros bobos, que podem custar caro contra o adversário mais forte ou num jogo mais difícil. O Fluminense ontem poderia ter matado o jogo há muito tempo e não conseguiu matar. Deu tudo certo, mas é algo que claramente precisa ainda ser muito treinado e trabalhado para que a equipe possa evoluir. O que importa agora, ontem, 3 pontos, boa atuação, vamos para frente, olhando para cima. E se Deus quiser, ainda vai dar para buscar essa vaga na semifinal. Valeu, pessoal. Deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Conto muito com vocês. Tamo junto sempre, um abraço. E ao longo do dia voltamos com mais informações.